Comentário. Vamos para a segunda, pastor Geners. Ok. De fato, a tentação é grande, né? Precisava sugerir uma mudança aí, viu, Weber? Tá, deixa para produção aí para ter estudar a tréplica. Mas eu quero... Usa outra pergunta para fazer a tréplica. É simples. Eu vou te perguntar o seguinte, reverendo. Que te parece melhor nessas opções? Sobre a criação do mundo, né? Vamos pensar assim, deixa eu só fazer um rápido pano de fundo. Em determinado tempo, em determinado momento, embora tempo, momento não sejam palavras apropriadas, porque Deus é anterior ao tempo, é anterior ao espaço, mas quando Deus decide criar, então Ele está criando algo à parte dEle, distinto dEle, né? Obviamente. E quando Ele assim decide criar, eu pelo menos vejo 4 possibilidades, e estudiosos pensam, filósofos pensam em 4 possibilidades, né? Deus não ter criado nada, Deus ter criado apenas seres irracionais, seres vivos e seres animais irracionais, sem moral, ter criado seres morais, mais controlados, autômatos, né? De alguma forma controlado, ou criado seres moralmente livres. E aí eu estou voltando no tempo, eu não estou, quero sair da discussão do mal circunstancial, né? Então, indo lá na eternidade, no ato criativo de Deus. Que te parece qual o melhor dessas opções? Repete as 4, por favor. Não criar nada. Deus poderia ter optado não criar nada. E alguns ateus, inclusive, discutem essa questão do ponto de vista filosófico. Por que criar é algo melhor do que não criar? Se ele cria com a existência do mal, pelo menos em possibilidade, e aí, aquele velho debate que não é o tema do programa, como é que um Deus todo-poderoso e totalmente bom pode criar o mal se o mal existe e tal. Aí é outro debate. Mas partindo do pressuposto, como cremos aqui, que Deus cria realmente todas as coisas, né? E o mal existe, e daí a pergunta se é Deus o autor do mal. Isso implica na ação criativa, quando Deus cria todas as coisas. Então, as 4 opções. Não criar nada, nós não estaríamos nem no Vejam Só, não haveria esse debate. E Deus é autossuficiente, Ele, por alguma razão, talvez seja até uma outra pergunta que eu faço para o reverendo, porque Ele decide criar também. Mas o fato dele ter criado, qual é melhor? Não ter criado nada, criado seres irracionais, era uma opção. Seres morais, criados seres morais autômatos, controlados, ou seres moralmente livres. O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi. 3 minutos. A resposta, sem sombra de dúvida, 4. Né? Deus, que foi o que Ele fez, na verdade. Né? Ele criou seres moralmente livres, moralmente responsáveis. Nós, na teologia reformada, ou calvinista, dizemos Adão e Eva tinham livre arbítrio. Eles foram as únicas criaturas na história a ter isso, porque todos os seus filhos depois já nasceram pecadores. Então não pode ter livre arbítrio se nasceu pecador. Mas Adão e Eva tiveram, isso a teologia reformada sempre defendeu. E Adão e Eva eram seres moralmente capazes, livres, né? Deus colocou o teste para eles lá, isso não era um blefe, isso não era um faz de conta, era uma coisa séria, eles tinham a capacidade para fazer uma coisa ou outra, mas, nós sempre temos que lembrar desse mas, Deus não estava escondido atrás da porta, esperando para ver o que ia acontecer, e ficou lá dizendo assim, bom, se eles fizerem isso eu faço aquilo, se eles fizerem aquilo eu faço isso, né? E jogou a responsabilidade toda para o colo das suas criaturas e disse, agora eu fico aqui numa boa e vocês que se virem aí para decidir o que vocês querem. Não, Deus não ficou nessa posição. Ele estava agindo o tempo todo na ação deles. Ele estava superintendendo tudo isso. E nesse sentido é que nós dizemos, por mais duro que seja para os ouvidos de muita gente, é que ele havia decretado permitir a queda. A expressão que eu estou usando aqui é a expressão da confissão de fé do Westminster. Isso é a cristalização do calvinismo.
né? Muitos fazem uma caricatura do calvinismo sem nunca ter lido, nunca ter estudado. Eu até achei interessante o irmão citar as institutas aí, achei muito proveitoso, né? O ponto é, a nossa confissão de fé, o calvinismo clássico, tradicional, diz: Deus decretou permitir a queda. Então, é um decreto permissivo, um decreto que garante a existência do mal, mas, ao mesmo tempo, fará que isso aconteça pela ação livre dos agentes. E não fará de uma maneira autômata. Não são robôs, não são marionetes que Deus movimenta como quer, né? E então essas criaturinhas, essas marionetes, não têm responsabilidade, porque elas são apenas manipuladas. Deus não manipula as suas criaturas. Deus age nelas, sobre elas, dentro delas. Aquilo que Paulo fala aos atenienses: nele existimos, nele nos movemos, porque dele somos geração. Nós não conseguimos fugir de Deus, nós não conseguimos nos esconder de Deus. Deus não fica atrás da porta dizendo: façam aí, eu fico só olhando aqui. Ok? Vamos lá. Seus comentários, pastor Jamierson.